Bom dia a todos. Tô aqui mais uma vez no lago. Para quem me acompanhou ontem, eu estive aqui. Vocês viram que o lago tava meio agitado, né? Hoje o tempo amanheceu aberto. Olha só a tranquilidade do lago aí. Então, fazer esse vídeo aqui com o intuito de mostrar para vocês a calmaria que amanheceu hoje, né? Tá aí meu vermelhão, né? Deusimar lá ajudou eu a escolher ontem, né, Deusimar? Pensei, ó, fiz a escolha certa, você lembra lá, né? Então, vou entrar no lago aí, remar um pouquinho, vou atravessar lá na ilha. Convidar vocês para estar aí me acompanhando. Vocês têm uma ideia, daqui lá do outro lado da ilha, eu consegui fazer a aferição aí pelo GPS, Google Maps, vai dar aí 700 metros. Então vamos lá, né? Convidar vocês para embarcar aí. Vou dar uma pausadinha aqui. Lá no meio nós continuamos a conversa. Cheguei aqui já no meio do lago, como eu falei para vocês que viria. Andei aqui mais ou menos, acredito que uns 350 metros, um pouco mais, um pouco menos. Você vê a calmaria que tá aí, né? E aqui não tem como não refletir e não lembrar de algumas coisas. Jesus nos ensina que, primeiramente, a gente tem que amar a Deus, né? Acima de todas as coisas, e o nosso próximo como a nós mesmos. São os dois mandamentos de Jesus Cristo, que se a gente for ver, vai resumir os 10 mandamentos de Deus que tá lá em Êxodo 20, né? Jesus vem para trazer os ensinamentos, como sabemos, e ele faz esse resumo. E não por acaso, tem duas coisas que eu gosto muito. A primeira delas é estudar a palavra de Deus, né? E compartilhar também, porque Jesus falou que a gente teria que, como conhecedor, compartilhar. Quem me conhece sabe que hora nenhuma eu trato de religião, eu trato sim da palavra de Deus, porque as religiões, principalmente evangélica e católica, que é aquelas que tem mais em abundância na nossa família, tem outras, mas essas são as duas principais. A gente vai ver que eles ficam aí se degladiando, né? Um falando do outro. É aquele negócio, o macaco senta em cima do rabo para falar do rabo do outro. E eu, como conhecedor das duas, não gosto de entrar nesses méritos de doutrina, porque as brigas são a partir das doutrinas. Porque se a gente pegar tanto Bíblia evangélica como Bíblia católica, apesar das diferenças, os ensinamentos de Jesus vão ser os mesmos para a igreja atual, a igreja que eu falo, a igreja cristã. Porque uma coisa é você ser igreja cristã, porque a igreja cristã é aquela que segue os ensinamentos de Jesus. Agora vai ter outras igrejas que vai seguir as doutrinas dela, aí cada um que faça a sua escolha. Eu fico com os ensinamentos de Jesus. E num lugar desse aqui eu vou refletir com vocês uma história que é registrada por São Mateus, né? E que passa com São Pedro, discípulo de Jesus. Que no momento que Jesus pede aos discípulos que atravessem o lago de um lado para o outro, e chega um certo momento que ele vai lá encontrar os discípulos, ele vai andando por cima da água. Bem conhecido esse relato, mas o que eu queria frisar aí é aquilo que Jesus fala para Pedro, né? Pedro, como a gente sabe, ele era um dos homens corajosos que andava com Jesus Cristo. E a gente sabe que em qualquer sociedade, em qualquer ramo, sempre vai ter aqueles que se destacam, né? Sempre vai ter aqueles que vai chegar junto. E Pedro, no meu ponto de vista, entre os discípulos, era esse que sempre estava ali à frente, né? Sempre ele estava ali pronto para o que der e vier, porque Pedro, como a gente sabe, era um soldado, e como soldado ele não apartava de briga. Então, na passagem lá, a qual eu me referi, ele pede a Jesus que o levasse até o encontro dele, que estava por cima das águas. Jesus pede para que Pedro saia do barco, que Pedro vai ao encontro dele. E chega um certo momento que
Pedro consegue andar por cima da água, mas próximo de Jesus ele começa a afundar. E a frase de Jesus que eu queria refletir com vocês é aquela que Jesus fala assim: homem de pequena fé, porque duvidastes, né? Então, aí vou refletir em outra frase que eu ouvi muito esses dias que eu tive na Bahia. Para quem acompanha na família vai saber do que eu estou falando, do ocorrido lá com a tia Maria. Né? Eu converso muito com a tia Maria, inclusive conversei com ela hoje a respeito disso e a gente está passando algumas instruções. E uma frase, uma fala que eu ouvi muito lá e ouço, né? Nessas minhas essas minhas viagens que eu faço, e sempre falando de Jesus, o povo fala assim: não, mas o que cura é a fé. Só que o texto aqui ao qual eu me referi, a gente vai ver que nossa fé não é nada. Porque Jesus, em cima do lago, ele vai chamar Pedro um homem de pequena fé. E olha que Pedro era um cara que valente, né? A gente sabe muito bem, né? Igual eu falei, era um soldado. Discípulo de Jesus, andava com o mestre ali, lado a lado, e Jesus fala assim: ô homem de pequena fé. Então a gente vai ver com isso que a nossa fé é incapaz de levar nós a lugar algum. A única coisa, o único lugar que a fé pode nos levar é até Jesus. A partir daí a nossa fé não nos garante nada. Porque a nossa fé sim vai nos levar até Jesus, e é a partir da hora que a gente se propõe a andar com Jesus, a fazer o que Jesus nos ensinou e nos ensina através da Bíblia, aí sim que a gente vai alcançar vitórias. Não estamos isentos à dificuldade, porque o próprio Jesus falou que no mundo teríamos aflições, e estamos aí vivendo, estamos vendo. Esse ano foi um ano assim muito atípico, aprendi muito com relação às discussões políticas aí. E a gente acaba aprendendo. Então, são uns tipos de aflições que a gente sabe que vai passar e passa, mas que quando a gente está com Jesus, quando a gente procura andar com Ele, Ele vai nos dar a sabedoria para a gente alcançar a vitória. E vou dar mais uma pausa aqui no vídeo, eu vou chegar lá do outro lado da ilha, porque igual eu falei, eu saí dali, ó, da saída, estou no meio do lago, e vou concluir o vídeo lá na ilha lá, fazendo essa travessia. Vou dar uma pausa lá, nós continuamos a conversa e o diálogo. Agora sim, cheguei aqui do outro lado. Essa aqui é uma ilha que eu fiz a travessia, né? Saí de lá, saí daquele ponto. Do outro lado é o condomínio Ivo Braga, município de Silvânia, que é o lago de Corumbá 4. É que a gente vem recordando as coisas, né? É que eu me lembro, estando aqui, me lembrei da vez que eu tive aqui com o Tio Armênio. Tio Armênio, irmão da mãe. Atravessamos pra cá, eu e ele. Primeira vez que ele esteve aqui. De imediato ele criou uma certa resistência, né? Porque eu nunca tinha andado de caiaque. Mas daí foi logo que ele viu que o negócio era bom e já animou. A gente tivemos aqui um bom tempo. Conversamos bastante. E Charminho, te aguardei de novo, viu? Só que nessa travessia aí me lembra mais coisas aí, né? Continuar aquela conversa aí. Isso aqui me lembra a caminhada cristã. Quando eu saí lá do Otado, eu falei para vocês que seria uma travessia de 700 metros lá, aferido pelo GPS. A caminhada cristã eu considero que é uma estrada a ser percorrida. A distância eu não sei precisar qual seja, Deus sabe, porque cada um, eu acredito que, né, tem um dom, isso a Bíblia nos ensina, cada um vai fazer alguma coisa, então eu acredito que a estrada, a caminhada de cada um seja diferente também. Então eu não vou saber falar o tamanho dessa estrada. O fato é que eu estou nessa estrada já há 5 anos, acho que quase completando 6 anos, aí não me recordo a data exata, mas tenho vivido muitas experiências boas, né? E gosto sempre de estar compartilhando. Então quando eu atravesso para esse lado de cá, para essa ilha, aí eu vou me lembrar de 2 passagens da Bíblia. Apocalipse 21, escrito por São João, discípulo amado de Jesus.
que ele vai falar que ele visualizou um novo céu e a nova terra. Como sabemos, Apocalipse foi escrito por João lá na ilha de Patmos, uma revelação direta de Jesus Cristo para ele. Então ele contempla esse novo céu e essa nova terra. São Pedro também vai nos falar a mesma coisa. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 13. Ele vai falar que a nossa esperança, a esperança dos cristãos, está na promessa de Jesus. Porque só na nova terra que a gente vai ver justiça, porque essa terra está contaminada, principalmente pela política, por algumas distorções das religiões. E não quero me ater a isso não, mas a gente sabe que existe. A gente tem que respeitar e procurar fazer. Eu, como cristão, o que eu procuro fazer é aquilo que Jesus nos ensinou, que está ali na Bíblia. E que cada um que preste conta no dia do juízo com seus atos, né? Com suas mazelas aí que estão sendo feitas, que a gente sabe que fazem. Mas fica aí a reflexão, que Deus possa estar abençoando aí a cada um de nós, que através do Espírito Santo Deus venha alcançar as nossas vidas, venha abrir as nossas mentes, venha abrir aí os nossos corações, para a gente estar entendendo a palavra de Deus revelada para cada um de nós. É uma das coisas assim que eu enfrento muito questionamento. A gente sabe que a Bíblia ela foi escrita por homens, sim. A gente sabe que a Bíblia tem mais ou menos 40 autores. O primeiro dele, Moisés, começa a escrever Gênesis, isso 1400 anos antes de Jesus Cristo. E quem conclui a Bíblia, São João conclui o Apocalipse, mais ou menos no ano 90 da era atual. Então, se a gente somar o período que a Bíblia levou para ser escrito, vai dar aí mais ou menos 1500 anos aproximados. 40 autores, como eu falei, que muitos deles sequer conheceram, mas que se a gente pegar todos esses livros que foram escritos por homens, revelados por Deus, a gente vai ver que o plano de fundo deles são o mesmo. Trata do reino futuro de Jesus, do governo que vai ter na nova terra. Então, que possamos ir estar buscando sabedoria, porque como eu falei, são muitos os empecilhos, são muitas as pessoas que às vezes vai querer nos contrariar. A ciência tenta fazer muito isso, tenta derrubar a Bíblia aí, né? Falar que não, é criada por homens, mas a minha fé me leva a acreditar que isso é impossível, porque a Bíblia aí, em mais de 3.000 anos de existência, mais de 3.400 anos de existência, vem sendo bombardeada aí por várias vezes. Muitas das vezes já tentaram inclusive queimar os livros, né, históricos lá para acabar com a Bíblia e não conseguiram. A gente vê que quando o propósito é de Deus, o homem não consegue atrapalhar. Então acredite sim na confiabilidade da Bíblia, da verdade que está na Bíblia, porque são, como eu disse, 1500 anos de história que a ciência não conseguiu derrubar, está aí até hoje. E se a gente for ver os livros científicos, a cada período de tempo eles são remodelados. Vai aparecer novos volumes daquele mesmo livro com alterações, com novas descobertas da ciência. E com a Bíblia não acontece isso. A Bíblia foi concluída há mais de 2000 anos atrás e a Bíblia permanece sendo a mesma. As diferenças que a gente vai ver nas Bíblias são diferenças de tradução, porque a Bíblia original ela é escrita no hebraico e no aramaico, na sua grande maioria. E se a gente pegar esses textos, eles são os mesmos. E são textos atuais que se aplicavam lá no passado, na questão do povo judeu. Muitas das coisas, apesar da igreja protestante querer aplicar para nós hoje, mas não cabe para nós hoje, como igreja. Muitos dos textos da Bíblia que eu acho interessante é que são exemplos para a gente não seguir. Davi tem muitas dessas histórias. Davi, que é um dos personagens que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E a gente vai ver que muitas das coisas que Davi fez é para que a gente não cometa, inclusive, os mesmos erros. Então você vê que é um livro imparcial, que não conta só vantagens, mas sim conta as desvantagens do povo judeu. E que serve muitos deles de exemplo para nós. O que é aplicado para nós hoje, como igreja cristã, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque Jesus vem justamente porque
na época de Jesus, o homem, por sua ganância, né, por querer sempre ganhar dinheiro, pegou a lei que foi dada para o povo através de Moisés e começa a distorcer para ganhar dinheiro. Coisa que infelizmente a gente vê e muito acontecer nos dias de hoje em todas as religiões. Mas como eu disse, a gente entregar a nossa vida a Cristo, buscar a sabedoria do alto, porque a gente tem que fazer a nossa parte, não tem que se preocupar com as coisas que os outros estão fazendo. A Bíblia também nos mostra que o juízo vai ser individual e cada um que vai prestar conta por aquilo que está fazendo. Então, mais uma vez, que Deus aí possa nos iluminar, que Jeová possa abençoar a família de cada um aí de nós e que possamos aí estar sempre aí na presença dele através do Espírito Santo aí. Então fica aí compartilhando aqui as maravilhas, né? Para mim isso aqui, sou suspeito de falar, mas para mim, eu estando aqui, eu me sinto que eu tô no paraíso. Tô naquele paraíso lá perdido por Adão e Eva, e que a minha fé, a minha esperança leva a acreditar que vai ser recuperado. E é promessa de Jesus Cristo aí, nos dá uma nova terra. Então, se Jesus prometeu, eu acredito. Aqui, ó, vou depois dar um mergulho aí, não vou compartilhar o mergulho não, né? Vocês não vão me querer ver pelado, né? Também já é demais, né? Mas vamos lá. Fiquem todos com Deus aí. E fica o convite, ó. Quem quiser desfrutar aí dessa maravilha, fazer uma travessia de caiaque aí de 700 metros, né? Fica aí o convite e que Jesus abençoe a todos nós.